Um deslizamento provocou estragos e morte numa das estradas mais modernas de São Paulo, a Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista. Toneladas de terra desceram e deixaram 23 carros e um caminhão amontoados. Uma mulher morreu depois de ser levada pela enxurrada. Máquinas e mais máquinas na pista e muita água para lavar a sujeira deixada pela avalanche de ontem. O dia inteiro foi assim. A enxurrada trouxe muita lama e arrastou galhos de árvores e pedras por 4 quilômetros da estrada. Nesse trecho, há 3 túneis. Nós estamos no que fica mais distante do local onde houve o deslizamento. E veja como ficou a situação por aqui. O deslizamento aconteceu no quilômetro 52 por volta das 5 da tarde dessa sexta-feira, bem na entrada de um dos 14 túneis da rodovia Imigrantes em direção à capital paulista. A força da água arrastou os 24 veículos que estavam ali. O nosso carro ficou lá, montaram, ficamos imprensados lá, passamos maior susto, foi descendo tudo. E não tinha jeito da gente voltar para trás, foi um horror. Um monte de carro aí descendo de ré, afastando. Eu segurei o caminhão aqui, os carros não acabaram de descer. Aí foi montuando aqui. O deslizamento de terra fez uma vítima. Uma mulher morreu quando tentava sair do carro para escapar da avalanche. Um tronco de árvore veio, bateu no peito dela e arrastou ela para debaixo de um veículo. Lilian Aparecida de Souza tinha 43 anos e era gerente administrativa de uma seguradora na capital. Os irmãos e a cunhada dela foram hoje ao IML de Santos buscar o corpo. Ela estava de férias no serviço, veio almoçar com as amigas e um pessoal aqui. Coisa de bate e volta. Ela era muito feliz, muito feliz. Ela era muito alegre. É uma perda irreparável para a família. Os veículos atingidos foram levados para um pátio perto do local do acidente. Eles ficaram destruídos. Vários objetos pessoais ficaram em meio à lama. Os carros, as vidas, enfim, qualquer gasto, isso vai ser feito pela concessionária. Sob o ponto de vista de indenização, eu queria tranquilizar as pessoas que isso vai ser feito. A pista no sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes continua interditada. Será reaberto o mais rápido possível, mas com segurança para os usuários. Só depois de checar os maciços, possibilidade de deslizamento, é que, tendo segurança, a pista será liberada. Foi provocado por uma chuva forte e prolongada num terreno instável da Mata Atlântica. Em segundos, uma das rodovias mais modernas do país virou um rio. Olha a cachoeira, está descendo. Meu Deus do céu. A Ecovias, concessionária que administra imigrantes, diz que a quantidade de chuva bem acima do normal, mesmo no verão, contribuiu para o deslizamento. Em 2 horas, choveu o equivalente ao esperado para o mês inteiro na região. E pouco antes do acidente, a chuva ficou ainda mais intensa. 23 milímetros em 10 minutos. Né? Então foi uma concentração específica, a média de um dia. Toda essa água veio arrastando pedras, lama, galhos de árvores. O volume foi crescendo e quando chegou até o afluente de um rio que corta a Serra do Mar, ganhou velocidade. O rio serviu como duto, ele canalizou todo o material que desceu dos morros e trouxe para um ponto só e concentrou aqui em cima do viaduto. A enxurrada desceu por aquela espécie de escada construída para escoar a água da chuva, mas que ontem acabou servindo de caminho para a lama na descida da encosta. Os técnicos ainda vão ter que fazer estudos para descobrir de que ponto do morro a terra se desprendeu. Mas eles acreditam que pela força com que a lama chegou ao asfalto, o mais provável é que o deslizamento tenha começado numa parte bem mais alta da serra. A contenção ela existia um canal ali de drenagem, uma escada d'água, né, que foi projetada para direcionar esse fluxo. Acontece que o movimento, né, esse escorregamento foi muito maior acho que do que previsto. E aí ele conseguiu escapar um pouco desse canal e avançou em cima do viaduto. Segundo a estimativa preliminar do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, 2.000 toneladas de lama desceram da montanha. Essa geóloga diz que a Serra do Mar é naturalmente instável pela inclinação e pela vegetação de Mata Atlântica, com árvores de raízes pouco profundas. E chuva intensa sempre traz risco de deslizamento. É possível se fazer contenção, mas precisa de um mapeamento de detalhe, né, dessa área para delimitar esses depósitos que podem ser mobilizados. Obras bastante custosas, mas é possível.
Situação realmente muito complicada lá em Cubatão, e quem acompanhou tudo foi o repórter Rodrigo Nardelli, junto com o repórter cinematográfico Carlos Abelha. Ele está aqui com a gente novamente no estúdio, já entramos no Corpo em Ação com informações, né, Rodrigo? Que, aliás, acompanha desde ontem à noite, né? Desde a hora que eu saí da TV ontem, por volta das 8h30 da noite, nós percorremos vários bairros de Cubatão, nós saímos e demoramos para chegar em Cubatão devido ao trânsito, ao congestionamento, e a situação que nós encontramos lá foi uma situação muito crítica, dificuldade no trânsito e também bastante dificuldade para se chegar até os locais atingidos aí pela chuva. Rodrigo, por quantos bairros você passou lá ontem à noite? Olha, eu não consigo precisar quantos bairros exatamente, Vanessa, mas eu passei, por exemplo, pelo Jardim Cafezal, que é onde fica a base do Corpo de Bombeiros em Cubatão, e lá até agora há pouco ainda tinha alagamento, ou seja, para os bombeiros saírem do quartel, eles ainda enfrentavam a enchente. Acesso difícil, trabalho difícil até para o Corpo de Bombeiros, né, Rodrigo? Exatamente. Bom, então vamos ver a sua reportagem que você acompanhou esse trabalho durante toda a noite. Uma sexta-feira de caos em Cubatão. No bairro Pilões, a forte chuva inundou esta área. Segundo os moradores, a água subiu rapidamente e eles tiveram que sair correndo das casas. Aqui a gente não conhecia mais que era o Pilões, nós não. Porque era água embaixo e morro caindo de cima para baixo. Era assim, encheu tudo. Foram vários pontos de alagamento no bairro. A lama tomou conta das ruas, das casas. Nós estamos agora na Rua da Capelinha, aqui em Pilões. Aqui é uma igreja, mas dá uma olhada só como é que está o estado. Cheio de lama. A gente sobe aqui 2 degraus para conseguir entrar na igreja. E olha o nível onde a água chegou. Eu tenho 1,82 m de altura. E olha só, eu tenho que esticar o braço, ficar na ponta do pé para conseguir encostar aqui. A gente percebe vários móveis, cadeiras, as caixas de som, lá no fundo os instrumentos musicais. Tudo perdido durante esta chuva. E a cena se repetia em várias casas. A água passou dos 2 metros de altura. A moradia de Ronaldo é de madeira e olha só o que aconteceu. Essa madeira aqui é do chão, aqui está indo pro banheiro. Essa daqui também é do chão. Essa. O fogão veio parar aqui. Só pra que tinha uma geladeira aqui. Tinha uma geladeira aqui não sendo preparada, não sei se subiu aqui no telhado aqui, ó. Tá dando choque. A principal rua do bairro, chamada de Caminho dos Pilões, foi bloqueada por causa deste deslizamento de terra. Passar de lá para cá só mesmo a pé e se equilibrando no meio da lama e das árvores. Sem casa, com acesso prejudicado, muita gente ficou sem ter onde passar a noite. Com a situação crítica, os carros viraram abrigo. Muita gente contou com a solidariedade dos comerciantes que abriram as portas para ajudar os vizinhos. Eu tive que abrir, né? Porque aí não tinha lugar para eles ir. Tava tendo todo mundo sem saída, né? Eu tive que abrir. A família de Dalvina passou a madrugada num bar. Ela estava trabalhando quando tudo isso aconteceu. Tá difícil, muito difícil. Nós não temos nada. Não temos cobertor, não temos comida, não temos onde dormir. Tô dormindo aqui no chão, meus filhos. Eu tô aqui, ó. Trabalhei o dia todo e tô aqui sentada aqui. Eu não tenho onde dormir. Perdi tudo as minhas coisas. Perdi tudo, não tenho mais nada. Quando a água baixou, Flávio retornou e começou a limpar a casa. Dar uma volta por cima, né, cara? Fazer o possível pra gente conseguir recuperar tudo. Por volta das 4 da manhã, mais um susto. A água voltou a subir. Minha casa é lá embaixo, ó. Acabou com tudo. E Flávio teve que deixar a casa pela segunda vez. Em toda a cidade a situação era complicada. Os bombeiros de Cubatão receberam a ajuda das equipes de Santos, São Vicente e Guarujá. Foram mais de 75 salvamentos durante a noite. A princípio o Águia nos apoiou, ele fez um sobrevoo e indicou aí qual o local de maior necessidade, né? E a gente dirigiu com várias viaturas, inclusive de Santos e tal, para fazer esse resgate. Todas as rodovias da região ficaram totalmente bloqueadas. A PM reforçou o policiamento com equipes na rua e com apoio do helicóptero Águia para evitar assaltos. Por causa do congestionamento, muita gente teve que esperar para voltar para casa. Eu vim a pé lá da Cozipa até aqui. Estou aqui no centro de Cubatão. Não tinha ônibus, tem que vir a pé na lama, na água.
Muita gente veio a pé, mais de 1000 pessoas. Os ônibus passam, tem gente que já está desde as 5 horas no ponto. Não passa ônibus? E o que passa não para, simplesmente não para. Nem ônibus, nem van, a gente não consegue carona, vamos ficar aqui. A população de Cubatão, na Baixada Santista, começou a semana enfrentando as consequências da chuva da última sexta-feira. 3 dias depois do temporal, o cenário ainda impressiona. A refinaria Presidente Bernardes continua alagada. E a estação de tratamento da Sabesp ficou totalmente destruída. Por isso, a água para os moradores chega em caminhões-pipa. O bairro mais afetado é justamente o mais próximo à Serra do Mar. A gente vai entrar numa das primeiras casas aqui do bairro e olha só o que a gente já encontra. Tudo destruído. Móveis, roupas, livros e ainda tem muita lama por aqui. Seu Jorge perdeu os equipamentos de trabalho. Tudo que a gente investiu foi aqui. Eu já estou com 63 anos. O que eu vou fazer daqui para frente? José só conseguiu salvar a moto. Foi o único que sobrou. O resto? O resto tudo fora. 1.500 famílias sofreram com as enchentes. Nas ruas, móveis e objetos pessoais viraram entulho. Por onde a gente anda, encontra esse cenário. Um imenso vazio, mas aqui havia pelo menos 3 casas. Nem esta, construída com tijolos e blocos, resistiu à força das águas. Quase 500 pessoas perderam as casas e estão em alojamentos. Ângela veio para cá com a filha de apenas 12 dias de vida. Você imagina daqui para onde você vai? Não faço a menor ideia. São quantas pessoas na sua casa? Na minha casa são 8 pessoas. E ontem o governador do estado esteve na cidade. Ao lado da prefeita Márcia Rosa, Geraldo Alckmin percorreu o bairro da Água Fria, um dos mais atingidos pela enchente. O governador prometeu às famílias a construção de 2.000 novas unidades habitacionais e ainda auxílio aluguel para as vítimas das enchentes. E acho que com 2.000 unidades habitacionais a gente consegue resolver um problema antigo e grave, como é aqui da Água Fria. Vai ter algum apoio do governo para as outras famílias que não foram desalojadas ou desabrigadas, mas foram atingidas com a enchente? Ah, sim. Quer dizer, o que nós podemos fazer? Como não dá para fazer apartamento rápido, né? Leva no mínimo aí uns 14, 15 meses, é pagar o auxílio moradia e rapidamente construir. Aqui tem falta de terreno, nós temos grande dificuldade de terreno. Então precisamos ter acesso aos terrenos. A prefeitura tem um terreno que cabe 800 apartamentos e nós podemos comprar mais 1 ou 2 terrenos, desde que o Ministério Público libere. Aí resolve a questão. Na porta da prefeitura, segurança reforçada. Do outro lado, em frente à Câmara, adultos e crianças que dormiram em colchões. Depois de passar a noite assim, um café quente e um dia de incertezas. Mas quem são essas pessoas? A maioria veio de longe, Bahia, Sergipe, em busca de casa e de emprego. Por que você veio para cá? Porque aqui diz que as condições são melhores, né? Como todos aqui, eu acho que é tudo nordestino. O José Mário veio de Sergipe com a mulher e o filho há 1 ano e meio. Construiu um barraco em Pilões que foi destruído pela enchente. Os pais e os irmãos dele chegaram depois e conseguiram casa no Bolsão 9. Cristiana veio da Bahia há menos de 1 ano. Disse que também perdeu a casa. Você perdeu tudo na enchente? Com certeza. E você já era cadastrado pela CDHU? Não, porque era moradora nova de lá. Margarida, o marido e os 4 filhos também passaram a noite aqui. Ela disse que morava de aluguel até que decidiu construir um barraco. Isso foi há 8 meses. Por que você foi para o Pilões? Porque a gente não tinha outro lugar para fazer, né? Lá você conseguiu construir um barraquinho? Consegui, só que a água levou. E agora? Agora nós estamos aqui, igual os cachorros. Apesar de todos esses problemas, ninguém quer voltar para as cidades de onde vieram. Hoje está melhor aqui. Apesar de tudo isso? Queira ou não queira, minha esposa trabalhando. Eu tenho 3 meses que estou desempregado. Pelo menos tenho sustento aqui com meu filho. Tem vontade de voltar para a Bahia? Não. Não. Mesmo assim, prefere ficar aqui? Está melhor aqui? O meu objetivo está aqui. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Qual que é o teu objetivo? Ter minha casa, ficar sossegada com meus filhos.
E a Prefeitura pediu ao Ministério Público e ao juiz que a CDHU cumpra a ordem de desocupação e ofereça abrigo às famílias. Diz também que a responsabilidade de evitar novas invasões na Água Fria e Pilões é do governo do estado. A chuva do final de fevereiro deixou Cubatão debaixo d'água. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas, principalmente as que moram nos bairros Pilões e Água Fria. Semana passada, algumas delas começaram a voltar para casa. Mas uma nova enchente atingiu a cidade neste domingo e muitas famílias perderam tudo de novo. Como recomeçar? Quando recomeçar? Os moradores de Pilões estavam tentando. Muitas famílias que perderam tudo na enchente em fevereiro voltaram para casa na semana passada. Voltaram para enfrentar de novo uma enchente. Quando a água começou a subir na tarde de ontem, foi um corre-corre para tentar salvar o pouco que tinham. A geladeira molhou, o fogão molhou, tá tirando pelo menos os colchões e as roupas. Perdi tudo de novo, tô desempregada, com 2 filhos para criar. E essa situação aqui... Geladeira tem tudo, cama tudo. Eu comprei de novo, perdi, voltei de novo, não confiei, né? Confiei, voltei para cá, perdi de novo agora. Neste trecho do bairro Pilões, é só lama que ficou. Então o caminho é muito complicado. Eu vou subir por aqui para ir até a casa do Josenildo, porque a família dele já tinha perdido tudo na enchente do dia 22 de fevereiro. A família voltou na terça-feira e olha só como está a situação agora. Foi demais para Josenildo ver o quarto da filha novamente destruído. Eu vou desistir disso aqui, vou trancar e sair daqui. Vai para onde? Não faço nem ideia no momento de para onde eu vou. A dificuldade é grande para chegar na casa de algumas pessoas, é muita lama por todo lado, para passar só assim, em cima de tábuas. E a gente vai conversar com a Edileuza, grávida de 8 meses, e perdeu tudo de novo. Perdi tudo de novo, porque tinha recuperado, ó, tá aqui, no meio da lama novamente. Você tinha voltado para cá quando? Tem uns 3 dias que eu voltei para cá para ver se eu dava um jeito de poder ficar, mas a situação é essa. Pilões foi o bairro mais atingido pela chuva de ontem, mas os moradores da Água Fria continuam enfrentando problemas. Uma vala aberta para escoar a água prejudicou ainda mais a situação. Para chegar em casa, os moradores enfrentam obstáculos. Olha só os caminhos. Para chegar do outro lado é complicado, se não ficar atento, cai. Muito perigoso por aqui agora, né? Tem as crianças, tem as donas de casa que estão sofrendo com isso aí, entendeu? Se eles querem fazer, diz que eles querem fazer um trabalho social, isto aqui, ele arrumando isso aqui, isto é um trabalho social. A CDHU informou que técnicos foram até o bairro Água Fria nesta tarde para verificar a situação e disseram que não foi aberta nenhuma vala pela companhia. A CDHU afirmou que os operários têm ido lá para fazer a limpeza da área atingida pela enchente do final de fevereiro. E vamos agora ao vivo até Cubatão. A repórter Fabiana Faria está no ginásio do Castelão, para onde foram levadas as famílias desabrigadas pela enchente de ontem. Boa noite, Fabiana. Quantas famílias estão aí? São 120 famílias, Melissa. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. E muitas delas na situação que nós acabamos de ver na reportagem da Solange Freitas, tinham acabado de voltar para casa e perderam tudo novamente. Eu conversei agora há pouco com a dona Lígia, mãe de 4 filhos, e tudo que ela conseguiu salvar foi uma pasta com alguns documentos, a certidão de nascimento das crianças, veio para cá com a roupa do corpo. Mas, tanto para ela quanto para as outras famílias que estão aqui, ao longo do dia foram chegando algumas doações, roupas, brinquedos e até eletrodomésticos. Este é um dos 2 abrigos improvisados aqui na cidade para atender as vítimas das enchentes. Outras 100 famílias foram levadas para a Associação da Defesa das Pessoas Deficientes. Não há um prazo determinado para que essas pessoas fiquem nestes abrigos. Muitas delas estão com as casas interditadas pela Defesa Civil. Elas estão cadastradas no programa habitacional do governo do estado, mas não há previsão de quando os imóveis vão ficar prontos. Enquanto isso, elas poderão começar a receber um auxílio moradia. Segundo a prefeitura, esse trabalho vai ser acompanhado de perto pelas assistentes sociais do município. Melissa. Obrigada, Fabiana. E vamos voltar ao ginásio do Castelão, em Cubatão, onde continua a repórter Fabiana Faria. Fabiana.
Melissa, apesar da chuva ter dado uma trégua hoje à tarde, a Defesa Civil da cidade mantém estado de alerta por causa do risco de deslizamentos e da preocupação com novas enchentes. São 120 famílias abrigadas aqui no ginásio Castelão, mas muitas pessoas só vão chegar agora à noite aqui. É que elas passaram o dia trabalhando, as crianças foram à escola. Em meio a esta difícil situação, é preciso tentar manter a rotina e os compromissos. Centenas de pessoas, entre funcionários da prefeitura e voluntários, trabalham diariamente aqui para fazer a limpeza e as refeições. Todo o trabalho realizado neste abrigo e também numa associação onde estão 100 famílias desabrigadas é coordenado pela Cruz Vermelha Brasileira. Melissa. Obrigada, Fabiana.